Quais são as escolhas mais importantes da sua vida? Essa é uma questão extremamente necessária. E por conta disso, hoje eu vou trazer um autor. É difícil eu fazer isso, né? Trazer um autor e explicar um pouco a teoria dele aqui. Mas eu vou trazer um autor que há muito tempo atrás eu estudei por um bom tempo. E ele não é tão conhecido na psicologia, mas eu acho que ele pode nos ajudar a responder esta pergunta. Quais são as principais escolhas que nós temos que fazer na nossa vida? Antes de eu começar a falar sobre isso, por favor, não deixe de seguir esse canal. Eu sou o J. Borgognoni, eu sou o fundador da Terapia do Bom Senso e eu quero sempre trazer para você mais leveza, sinceridade, clareza nas suas ideias e, claro, bom senso. E todo o final do meu vídeo eu trago alguma parte prática, porque a minha ideia aqui é fazer com que o seu cotidiano fique descomplicado. Então, por favor, assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar e, obviamente, não deixe de seguir meu conteúdo, compartilhar assim que possível, tá bom? Eu faço vídeos aqui de segunda a sexta, então você sempre vai me encontrar por aqui. Sábado e domingo eu dou aquela repousada, aquela respirada para curtir a família, mas na segunda a gente volta, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Quando a gente pensa em quais são as principais escolhas que nós temos que tomar na vida, quais são as essenciais, né? Eu trago aqui um psicólogo chamado Lipot Zondi, tá? Lipot, L-I-P-O-T, Zondi, S-Z-O-N-D-I, Zondi, tá? Ele criou uma teoria chamada psicologia do destino. O que o Lipot Zondi falava? Ele tem uma base psicanalista, né? Mas o que acontece é que o Lipot Zondi trabalhou muito com também a questão genética, né? E tanto que ele tem um teste do Zondi em que você consegue fazer o teste, enfim, é um teste projetivo, né? Que você tem identificação de algumas imagens. Eu não vou explicar sobre isso aqui, mas o que acontece é o quê? Ele criou o conceito, né? Já que ele vem dessa psicanálise, ele criou o conceito do inconsciente familiar. Vocês sabem que eu não sou grande fã da psicanálise, mas o Zondi eu acho foda, tá bom? Ele criou esse exemplo do inconsciente familiar. Qual que é a teoria dele? Ele diz que todos nós herdamos dos nossos pais pulsões familiares. E essas pulsões, elas podem ter dois caminhos. Ou elas são canalizadas e isso nos ajuda a nos desenvolvermos na nossa vida, ou então elas não são canalizadas e elas viram um problema. Elas viram, inclusive, ou uma doença ou um crime. Vamos dar um exemplo. Um exemplo é a pulsão sádica, é uma das pulsões que ele fala. O que é a pulsão sádica? O sádico é aquele que gosta de mexer no outro sem ser mexido. Quem tem pulsão sádica? Um exemplo. Açougueiro tem pulsão sádica. Ele corta o bife, ele está ali cuidando da carne. O açougueiro tem pulsão sádica, o dentista também tem que ter pulsão sádica. Tem que ter pulsão sádica. Porque ele tem que ter como é que eu posso dizer? Ele tem que ter uma inclinação para aquilo, não é mesmo? O cirurgião também tem isso, o médico, o cirurgião. Inclusive o cirurgião plástico, inclusive o cara que ganha milhões com cirurgia, neurocirurgia, esse tipo de coisa. Inclusive o cara que é o quê? O estripador, o cara que picota as pessoas. Ele também tem a mesma pulsão. Ou seja, no mesma linha ele coloca tanto o sujeito que corta, mata pessoas, esse tipo de coisa, que é terrível, como um sujeito que pode ser extremamente bom para a sociedade e para o mundo. E todos estão na mesma linha de pulsão familiar, né? Um outro exemplo, né, que é aí que diz respeito a mim, né? Qual que é a pulsão do psicólogo? A pulsão paranoica, entende? Por que a pulsão paranoica? Porque o paranoide é aquele que fica tentando encontrar o que está acontecendo, qual que é a realidade por trás da realidade, né? Então o que o Zondi fala é o quê? Uma pessoa que tem pulsão paranoide, ela vai naturalmente, né, ou inconscientemente, né, pela família, vai o quê? Vai ser inclinado para ter certas ações que quer dizer sobre investigação. Então, filósofos têm que ter uma pulsão paranoide. Psicólogos têm que ter uma pulsão paranoide. Muitas vezes escritores têm que ter uma pulsão paranoide. E o que acontece se as pessoas não canalizam? Quem fica paranoide é a pessoa. É quase como se fosse o quê? Eu trabalho com vários dados de pessoas, de vidas, coisa e tal, isso canaliza a minha pulsão, aí isso não se volta contra mim. Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Porque na teoria dele, então, ele vai falar que nós temos tendências familiares, somos tendencionados pela família.
Tem uma cena que ele descreve que é muito interessante. Ele fala assim: na nossa vida, nós estamos passando por um corredor em que estão todos os nossos ancestrais e eles invariavelmente vão tentar viver a nossa vida. Invariavelmente eles vão tentar ocupar a nossa vida. Então o que acontece é que ele fala que nós temos a tendência, se não tivermos consciência, de repetir padrões trágicos. O que ele quer dizer com padrões trágicos? Esse tipo de padrão. Você tem um pai que é muito quieto, que não fala nada, que é muito fechado. Você vai ter essa tendência dentro de você. Né? Aqui, a grosso modo, eu vou falar aqui que é uma pulsão catatônica, porque tem a pulsão catatônica. Entende? Ou você tem uma mãe que é muito escandalosa, muito dramática, coisa e tal, blá, 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 ou seja, ela tem visivelmente uma pulsão histérica. Entende? E olha que engraçado, né? A pulsão histérica, né? Eu acho que eu tenho um pouco também de pulsão histérica. Por quê? Eu já vou explicar para vocês. Segundo os Zondi, a pulsão histérica é aquela que também vai reger o quê? As pessoas que gostam de estar em público, que gostam de estar em evidência, que gostam de colocar as suas opiniões acima dos outros, porque a histeria é isso, é uma pessoa que dá um grande show por causa de um sentimento e o mundo tem que parar por causa dela. O que é um artista se não uma pessoa que emula isso para tentar trazer uma história? O que não é um professor, o que não é eu aqui, um youtuber, gravando vídeos, falando minhas ideias para tentar te ajudar, ou seja, eu estou canalizando uma pulsão histérica que com certeza eu tenho, entende? Então isso é muito interessante. Só que se a gente não tem noção disso, a gente acaba repetindo o padrão. De certa maneira, o Zondi, quando ele vai trazer a teoria dele, é interessante porque ele acaba respondendo aquela coisa: por que tantas mulheres acabam casando com homens tão parecidos com os pais? E por que tantos homens acabam casando com mulheres tão parecidas com as mães? Mesmo a mãe sendo terrível e o pai sendo uma desgraceira. Por quê? O Zondi vai falar: porque não tiveram consciência dessa escolha. Não tiveram consciência do quanto tinha uma tendência a um destino trágico. O quanto essa pressão familiar tem uma tendência ao destino trágico. Uma vez eu atendi uma paciente e ela falou: traí meu marido, enfim, qualquer coisa do gênero. E uma hora ela falou: se eu soube. Ela foi descobrir lá, conversou com uma tia, não lembro direito como é que era a história. Ela descobriu que a mãe também tinha traído o pai. E daí ela me falou: se eu soubesse que minha mãe tinha feito isso, eu tinha prestado mais atenção. Claro, aqui, gente, por favor, ela não está dando desculpa nenhuma, tá? Ela só estava comentando, são coisas que a gente fala em terapia, né? Algumas ideias dessas. E eu achei muito interessante isso, porque realmente é isso que o Zondi diz, entende? Se você tivesse consciência do destino trágico dos seus pais, dos erros dos seus pais, talvez você soubesse que aqui é perigoso. É a mesma coisa quando nós pegamos, né, a tendência ao alcoolismo, né? Então o que acontece é isso. A tendência ao alcoolismo. Você vai ter uma tendência, você sabe que seu pai bebe muito, que bom, vai ter que prestar atenção, meu cara. Não dá pra você simplesmente brincar com isso, tá? Mas enfim, fiz toda essa introdução, que vocês sabem que eu gosto de fazer introduções aqui, eu sei que vocês gostam quando eu falo pra caceta aqui, para falar o que pra vocês? Existem 3 escolhas que são as mais importantes da nossa vida. Existem 3 escolhas que são as mais importantes da nossa vida. E por que eu trago isso? Porque o Zondi fala sobre isso. Quais são essas 3 escolhas? Preste atenção. A escolha dos seus amigos, grupo de referência, a escolha do seu cônjuge, casamento, e a escolha do seu ofício, da sua profissão. As escolhas mais importantes da sua vida, segundo o Zondi, é os amigos, o casamento e o trabalho. Essas 3 coisas. Porque pense comigo. Se eu tenho tendência, se você gostou do Zondi ou não, você sabe que você tem algumas tendências. Se eu tenho tendências a repetir certos padrões familiares ou da cultura, como eu sempre falo aqui, do imaginário, né? O vídeo anterior eu falei sobre o imaginário. Se eu tenho esta tendência, eu tenho que tomar cuidado. Porque a chance de eu encontrar pessoas que têm a mesma tendência é muito grande. Vou dar um exemplo, né? Tem uma definição que é o foi à deux, tá? Desculpe meu pardon, ma France. Perdão meu francês, mas é o foi à deux, né? Foi é loucura, à deux é a dois. Que é o quê? É o caso de que numa cidade existe um rapaz, noutra cidade existe uma mulher. E eles são meio desajustados, mas quando eles se encontram, essa química entre esses dois, não estou falando sobre química sexual, essa química de personalidades, faz com que os dois se transformem em psicopatas e eles começam a cometer muitos crimes.
Então existe esse tipo de coisa. Se você vai estudar, todo psicólogo já fez isso, você vai lá pegar aqueles livros maravilhosos, né, da Dark Side, aqueles livros sobre Criminal Minds, sobre psicopata, serial killer, entrevista com serial killer. Quem é psicólogo, você vê, né, isso é muito pulsão paranoica. Quem é psicólogo acaba caindo nisso, assim. Né? Eu já tive minha temporada, zerar o Criminal Minds, né? Mas acontece o quê? Existem casos que é um casal. A mulher que atrai o cara, né, atrai um homem, o homem mata o outro. Ou seja, existe essa simbiose entre duas pessoas. Entre duas pessoas que realmente são ruins sozinhas, mas são maldosas juntas. Né? Então, para você ver como essa escolha de quem nós vamos conviver, começando pelos amigos, o nosso círculo social é muito importante. Porque o nosso círculo social, dependendo de quem a gente encontra, não vai tirar o melhor da gente, vai tirar o nosso pior. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já passei por isso, de ter amigos que acabam me levando, ou então assim, me proporcionando situações que não era o que eu queria. Eu lembro quando eu tinha 15 anos. Eu lembrei disso agora porque eu tô com umas fotos antigas que minha mãe me deu e tem uma foto lá dessa época, assim. Eu participava de um grupo de jovens em Curitiba e o que acontecia era o quê? A gente ia pro grupo de jovens de tarde, porque piazada não faz nada, ia pro grupo de jovens para ver menina, né? Mas Jesus Cristo estava lá e ficou no meu coração, tá bom, gente? Mas ele teve que combater, ele teve que disputar ali com as meninas. Mas o que acontece é o quê? Depois dali, quando acabava, sei lá, a gente ia pra missa, era sempre sábado, né? A gente ia pra missa, a missa acabava às 7h30, a gente saía para comer. Esse rolê para sair para comer era eu e mais uns 4. Era mais ou menos isso. Uma piazada ali de 15, 16 anos. Sempre a gente fazia alguma cagada. Sempre. Eu sempre fui o freio de mão. Tanto que a gente se encontrava na casa de um dos amigos e o pai, quando a gente ia sair, o pai desse meu amigo olhava para mim e falava: Jota, segura a galera aí que você tem mais cabeça, você tem mais capacidade que esses piá. Então eu era sempre freio de mão. Mas ainda assim eu acabava também fazendo cagada. Que cagada que a gente fazia? Jogava pedra em vidraça. Nunca esqueço um dia que a gente estava andando, um amigo falou assim: e aí galera, vocês estão a fim de correr? A gente falou: por quê? Ele pegou uma pedra, jogou numa vidraça e a gente saiu correndo. Você começa a fazer uns vandalismos desses, entende? A gente botou bombinha em caixa de correio. Cara, bombinha em caixa de correio, gente. A gente explodiu cartas, entendeu? Tô aqui confessando um crime. É um crime fazer isso, entendeu? Então o que acontece? Dependendo da companhia, você vai indo para um certo tipo de coisa que vai, segundo os onde, mas né, não só sobre os onde, mas vai tirando de você o pior. Vai tirando de você tendências a isso. Tinha piazada que nem saía com a gente. Não por causa disso, mas porque não gostava muito de sair, coisa e tal. Enfim, ele não era colocado nisso. Teve uma vez, eu lembrando das cagadas, teve uma vez que estava chovendo, a gente foi no apartamento de um deles, era, sei lá, 15º andar, eles resolveram pegar aquelas bombinhas, né? Que eu acho que se eu falar o nome dela, eu vou ser cancelado. Então o que aconteceu foi que, em vez de eles ligarem o pavio e soltarem a bombinha para elas estourarem lá embaixo, eles abriram a bombinha e colocava o fósforo dentro para quando soltasse, ela fizesse tipo um rastro de faísca, né? Tipo como se fosse um fogo de artifício. O que aconteceu foi que uma hora deu errado e explodiu esse dedo, essa ponta desse dedo e a ponta desse dedo de um amigo aqui, ó. Ele perdeu 2 falanges desse dedo, a primeira e essa aqui, que era onde ele estava segurando a bombinha. Isso. Olha que coisa boa. Foi um monte de piazada sem classe média, entende? Fazendo arruaça. Então, quando o Zondi fala assim, quem são seus amigos, quando eu falo para você também, uma das escolhas muito importantes é quem são seus amigos. E isso a gente tem que olhar. E a gente tem muito essa tendência, meus amigos da infância, meus amigos do colégio, meus amigos, sei lá, né, do grupo de jovens. Longa data não quer dizer nada numa amizade, entendeu, gente? Vou falar para vocês, eu tô aqui na cidade que eu tô morando faz 1 ano e meio, e eu e minha esposa, a gente já fez casais que são muito amigos nossos, a gente pode contar muito com eles, são muito legais, que era uma coisa que a gente sentia falta. Engraçado isso, né? Em Curitiba, deixa eu acertar esse cabelo aqui, que porra. Aqui, pronto. Em Curitiba, a gente sentia falta disso, assim, de participar de uma comunidade, né, ir numa paróquia, encontrar casais. Cara, aqui a coisa aconteceu de uma maneira muito mais rápida, porque eu acho que é interior, né? Então o que acontece é o quê? A gente começa a perceber que, dependendo da amizade que você tem, você vai moldando seu comportamento. Por isso que uma das escolhas mais importantes da sua vida é quem são seus amigos, quem são seu grupo de referência. E o grupo de referência também serve para uma coisa, para você também olhar. Porque como nós, né, eu já falei aqui que eu vou ter que falar sobre desejo mimético, que eu estou vendo o livro do René Girard aqui na minha frente. Como nós somos muito comparativos,
dependendo de quem está no nosso lado, a gente entra num ciclo virtuoso. Tem um ciclo vicioso, que é para baixo, e tem um ciclo virtuoso, que é para cima. Então, se você começa a conviver com pessoas que são legais, que são sérias, entende? Pessoas que são mais inteligentes, ou uma pessoa que é mais caridosa, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, a gente convive aqui com gente que tem família com 5 filhos. Você começa a olhar e falar, pô, tô só com 3, né? Tô só com 3 filhos aqui, não vai dar para reclamar, né? Os caras estão ali, né? Estão com 5 filhos, estão sendo felizes, estão sorrindo, estão dispostos, ajudando a gente, inclusive, muitas vezes. E não sabe quando você olha e fala assim, pura, velho, eu preciso melhorar como pessoa. Então você começa a se cercar disso, você começa a perceber que fica muito mais fácil de você viver. Ou pelo menos, já que, né, nós somos pessoas que somos comparativas, então os comparativos são bons. A gente começa a ver esse tipo de coisa, entende? O esforço do outro, a dedicação do outro, a criatividade do outro, puto, que legal, entendeu? Você, em vez de você virar um esquadrão suicida, você vira o Avengers, entende? Esse tipo de coisa. Mas enfim, esse é o primeiro ponto, então, amizade. Fala, minha senhora, pode falar, minha senhora, mas Jota, hoje em dia não tá fácil encontrar amigo, eu sei. Esse drama aí, eu já dei uma mapeada aí, né? Falei até no vídeo sobre amizade entre homem e mulher, enfim, esse tipo de coisa. Mas assim, complicado, sei que tá complicado. Mas, enfim, isso não impede de nós termos que olhar para as nossas amizades, tá bom? Segundo ponto que eu falei foi o casamento. E aí, o casamento é óbvio, né? O casamento eu acho, não é o Zônio que tá falando, eu acho que a gente tem a maior tendência a repetir padrões. Eu acho. Eu acho que com amigo, como amigo a gente tem mais variedade, é mais fácil muitas vezes a gente ter os tranqueira, mas a gente também ter a galera boa, né? E a gente acabar escolhendo, fica um pouco mais fácil, é muito mais plural ter amizades. Mas o relacionamento, a tendência de repetir padrões é muito grande. E mais, lembra o que eu falei aqui, o Zonde fala, você está passando por um corredor e seus familiares querem viver a sua vida. Eles vão querer viver a sua vida por você. Então, muitas vezes, você até encontra uma pessoa que pode não ser parecida com o teu pai, mas você faz essa pessoa parecer. Você começa a implicar, não porque ele é igual ao teu pai, você começa a agir igual a sua mãe. Alô, Galvão, fala Tino, sentiu? Sentiu, meus amigos. É isso aí, sabe? É pra sentir, meu. Hoje aqui tamo assim, Mas a questão é que às vezes teu marido tá de boa, mas você se transforma a sua mãe. E você age igual a sua mãe. E para ser igual a sua mãe, você vai precisar do seu pai. E aí você começa a encher o saco do cara, e ou o cara fica e se molda a esse perfil, esse roteiro que você está colocando, ou o cara vaza e aí você vai se sentir a injustiçada. Ou o inverso, você homem. Não é a questão de que você encontrou uma mulher parecida com a sua mãe, que isso pode acontecer. Não, você está se portando como seu pai. Um exemplo que eu dou disso é que muitas vezes meu pai se chama Luiz Carlos, né? E minha mãe se chama Nilva. Então muitas vezes, não sei, pai e mãe, não sei se vocês estão vendo esse vídeo, tá? Mas ó, eu amo vocês, tá bom? Fica tranquilo. Tá tudo bem. Mas é verdade, eu tenho que lidar com vocês aqui internamente. Então às vezes eu tenho que fechar o olho e falar, fica na tua, seu Licardo. Seu Licardo fica na tua. Ou seja, sabe quando começa a vir aquela coisa assim, ah, meu pai, não é que ele estava errado, ele estava certo e eu acho que eu tenho que fazer igual ele. Sabe quando você começa a perceber? Você começa a perceber esse tipo de coisa? Não sei o que o seu pai faz. Vou dar um exemplo. Meu pai é contador. Então a questão de conta, eu percebo que a questão de dinheiro, de conta, né? Ele realmente foi muito bom como pai, mas também teve suas dificuldades. Eu vejo que essa questão de dinheiro era muito importante. Ao mesmo tempo que ele era muito bom, ao mesmo tempo ele ficava muito preocupado. Então eu vejo que muitas vezes eu começo sabe, como é que é? Ecoar, que bonito isso, né? Ecoar na minha alma esses dramas e essas posturas do meu pai, entende? Mas a questão aqui que o Zonde está falando, só para a gente não perder o tema, porque esse assunto é interessantíssimo, falar de pai e de mãe, tanto que aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem link de 3 masterclass, o Mapa da Vida, que é sobre maturidade, então se você gosta dos meus conteúdos, dê uma olhada ali, tem a página. Tem uma masterclass chamada Simbolismo das Histórias da Disney, para quem gosta disso, que fala sobre relacionamento, e tem uma masterclass chamada Como Lidar com Seus Pais na Vida Adulta. Na verdade é uma masterclass, é um curso, tem 6 aulas, tá bom? E eu te ensino, te explico como lidar com seus pais na vida adulta. É o meu melhor conteúdo que existe. Então se você quer saber sobre isso, aqui embaixo também tem, tá? Essas masterclass aqui. Mas enfim, o que eu quero falar aqui é que muitas vezes, por causa dessa tensão, a gente acaba escolhendo. A gente acaba escolhendo aquilo que é mais conveniente, não é mais confortável, é conveniente. É o quê? Repetir o padrão.
Então, essa é a segunda coisa. Preste atenção em quem você está se relacionando. Fala, minha senhora, Jota, eu já casei. Aí, minha senhora, é isso aí. É o que tem para hoje. Faz o teu melhor. Não, mas na verdade, se você já casou, você já percebe que as coisas não estão dando certo, enfim, aí a gente vai ter que trabalhar com outros conteúdos aqui. Mas ainda assim você pode ver o seu padrão. Porque quando as coisas começam a não dar certo, possivelmente você pode entrar no padrão da sua mãe, da sua tia, da sua avó, de alguém da sua família, de queixa, a postura daquela mulher amargurada, que não larga, sabe? Não, né? Não vai, mas também não sai da moita, esse tipo de coisa, entende? Você pode pensar nisso. Talvez o relacionamento não está muito bom, mas a tua postura está pior do que o relacionamento. Não está ajudando, tá bom? Mas enfim, e a terceira coisa é o trabalho. Né? Por que o trabalho? Né? O Zone, quando ele fala do trabalho, é porque vai ter essa canalização dessa pulsão. E o trabalho, se nós formos pensar bem, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho de dona de casa, seja o trabalho, enfim, informal, trabalho formal, autônomo, CLT, empresário, qualquer coisa do gênero. Menos MST. Aí o que acontece? Quando a gente pega o trabalho, entende? A gente tem que ver que é a nossa ação no mundo. Né? E muitas vezes nós seguimos padrões familiares de uma ética do trabalho, de uma forma de encarar o dinheiro, de uma forma de se relacionar com o mundo. Então, se o primeiro ponto dos amigos é a forma como eu me relaciono com a sociedade, e qual é a sociedade que eu escolho para mim, a amizade, a outra é como eu me relaciono afetivamente, quem é que eu caso, o terceiro é como que eu me relaciono, entende? Com os bens materiais, como eu relaciono com o mundo material, entende? Que é o trabalho. Então, muitas vezes também, assim, eu já vi na minha vida, assim, né? O exemplo do meu pai, um cara que nunca parou de trabalhar, poucas vezes reclamou do trabalho, mesmo tendo 3 filhos, coisa e tal, blá. Nunca. Então, assim, posso absorver isso daqui. Entende? Mas muitas vezes pode ter pontos negativos. Então, nesse sentido, o trabalho é minha relação com o mundo. Não com a sociedade, mas com o mundo. E isso é algo extremamente necessário. Quantas pessoas eu não vejo que destroem o seu casamento e seu círculo de amigos e sua comunidade por causa do trabalho? Quantas pessoas não perdem, não ficam desanimadas, perdem o sentido da vida, ficam deprimidas, crise de ansiedade, burnout por causa do trabalho? Então, escolher o trabalho é muito importante. Assim como você tem que escolher alguém que você consiga suportar durante toda a vida, até que a morte vos separe, assim como você tem que escolher amigos que você queira encontrá-los e vão poder te acompanhar, porque você quer que eles te acompanhem, você também tem que encontrar um trabalho que te ajude a ser cada vez melhor e que você perceba que se você é uma faca de cortar sushi, você está cortando sushi. Porque às vezes a gente é uma faca de cortar sushi cortando pão, entende? Corta que é uma maravilha, mas não nasceu para isso, entende? Ou a gente é uma faca, uma faca de pão querendo ser uma faca de sushi, não, entende? E a gente fica sofrendo com isso. Então o trabalho também é interessante hoje em dia, principalmente que a gente está numa sociedade muito de nós temos que ser autônomos, nós temos que ter autonomia, não pode depender de ninguém, a gente tem que ter nossa independência, essa palavra que eu estou tentando lembrar. Demora, né, para funcionar aqui, né? Mas a gente tem que ser independente, então o trabalho é muito importante, eu ter o meu dinheiro, ter meus bens, coisa e tal, bababá. Quantas vezes a gente acaba não se perdendo? Tem coisas que eu acho muito interessante com essa coisa do trabalho, acho que outro dia a gente pode conversar mais. Eu já encontrei médicos frustrados. Eu achava que não existia. Existe pessoas que entraram na medicina por causa do status, da grana, coisa e tal, mas não, odeio ser médico. Né? Isso é muito interessante da gente perceber. Eu já vi muito o servidor público querendo pedir exoneração. É quase um crime no nosso país o servidor público pedir exoneração. Mas é interessante por quê? Porque a pessoa está olhando e falando assim, esse trabalho não combina comigo. Não combina comigo. Entende? Não me tira o meu melhor. Faz com que me deprima, faz com que... Será que vale? Né? Para ganhar lá uma grana, ter uma estabilidade, será que vale o custo? Entende? Não o custo do trabalho, mas o custo emocional para lidar, às vezes uma empresa, esse tipo de coisa. Mas enfim, hoje tá bom, né? Acho que tá bom a gente falar sobre isso até aqui dos onde dá para trazer mais vezes. Quem é psicólogo, acho que quem é psicólogo fica mais fácil, né? Dá para procurar o livro Psicologia do Destino, seguido de Análise dos Casamentos, que é da Realizações. Eu queria gravar esse vídeo com os livros em mãos, tá? Mas, enfim, tá nas caixas, né? Os livros estão ali, ó. Não sei se vocês vão ver. Ah, tá a zona, né? Nem sei se eu devia ter feito isso. Aqui, ó. Aqui é a prateleira que tá com a camiseta solta, aqui estão as caixas, tá vendo?
Então o que acontece é o quê? Aqui tá, eu falei que o René Girard estava ali. Então o que acontece é o quê? Então nessas caixas aqui eu não encontrei, vou botar nessas prateleiras, daí eu mostro pra vocês, fica bonitinho. Aí eu gravo vídeo com um livro atrás, né? Pra parecer intelectual, né? Pagar uma banca de intelectual. Mas a questão é assim, né? Pra quem gostou do assunto, procura aí, deixa eu ver, aí, procura aí esse livro, tá? Eu acho que esse livro é uma boa introdução. Aí também vai ter o livro O Teste do Zonde, mas daí é muito mais profundo. Eu tenho alguns outros livros aqui, né? Tem um livro chamado Caim, enfim... Ele tem toda uma teoria do Caim e do Moisés, né? O tipo e o antitipo, é bem interessante assim, né? Ele traz esse lado psicológico desses mitos cristãos, enfim. Então, para quem acha interessante, eu acho que fica uma dica aí para quem é psicólogo. E para quem não é psicólogo, Jota, como é que eu resolvo isso? A minha solução para você resolver isso, né? Eu acho que é interessante assim, o Zonde ele tem um conceito chamado ego pontifex. Então por que eu gosto do Zonde? Porque o Zonde ele não trabalha com inconsciente irrevogável, inconsciente que você não tem como fugir. Ele fala que sim, tem como fugir. Então a escolha faz o destino. Essa é a frase dele. A escolha faz o destino. A escolha faz o destino. E como que eu vou escolher? Quando eu tenho um ego pontifex. O que é pontifex em latim? Ego pontifex é um eu que cria pontes. Cria pontes. Então nesse sentido... é que a gente vai perceber o quê? Nós temos que começar a criar pontes com o quê? Com novos padrões, criar pontes com novos modelos. Eu tenho que criar pontes com novidades, criar pontes com uma ousadia que eu não tinha. Eu tenho que criar, entende? A gente tem que entender, nós não viemos ao mundo para ser um joguete do destino, né? Já que eu falei da psicologia do destino, ser um jogo do destino, de forças sociais, pessoais, familiares que te conduzem e que inconscientemente você vai agindo e o máximo que você pode ter é consciência dessa sua fragilidade diante das forças do mundo e um livre-arbítrio que na verdade é uma cilada porque todas as escolhas vão dar errado. Ficou pesado? Ficou, mas é assim que muita gente pensa. A gente tem que acreditar que nós temos possibilidade de escolher, nós temos o livre-arbítrio de fato de fazer novas pontes e escolher esse destino. Então, olhe para os seus padrões. Hoje eu falei sobre 3 coisas aqui, eu já falei sobre o padrão antes, vou continuar falando sobre outros padrões, sejam sociais, sejam culturais, sejam, enfim, psicológicos aqui, como diz o Zonde, mas olhe para esses 3. Como você escolhe seus amigos, as pessoas que se relacionam e seu trabalho? Como é que estão essas escolhas, entende? É claro que aí a minha resposta para isso, que é o que eu estava começando a falar e acabei fazendo um percurso aqui, é a terapia do bom senso. Em qual sentido? Reconhece, mapeia, imagina, age. Reconheça quais são seus padrões. Mapeie quais são as extensões dele. Aonde que ele já, né? Aonde que ele já chegou? Onde que ele já te atrapalhou? Quanto tempo faz que você está aí? Reconhece, mapeia e imagina. Imagine novas possibilidades. Abertura de possibilidade. Imagine outras soluções. Para onde você pode ir? E age. Muda a sua postura. Reconhece, mapeia, imagina, age. Esse é o método da terapia do bom senso. Então é uma forma de você pensar nisso, na amizade, no casamento e no seu trabalho, tá? Mas enfim, faz sentido o que eu disse? Você acha que as coisas mais importantes são realmente, como diz o Zonde, amizade, casamento e trabalho? Você acha que faz sentido isso? Faz sentido essa coisa do padrão? O que você achou desse ego pontifex, dessa questão da gente rever a forma como nós escolhemos, tá? Eu disse isso no vídeo anterior, que o que acontece é o quê? Quando nós não temos noção do nosso imaginário, do nosso padrão, o nosso imaginário vai moldar as nossas expectativas, que vai moldar as nossas escolhas, é uma corrente. Então, se eu não tenho noção disso aqui, que o Zonde vai chamar de inconsciente familiar, dessas tendências familiares, o que acontece é o quê? Elas vão moldar minha expectativa e eu vou acabar escolhendo baseado nisso. Então pense nisso que eu acho que pode te ajudar. Beleza? Obviamente, meus caros, né? Não deixe de dar o seu like novamente aqui, não deixe de comentar aqui, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisem, dê uma olhada nas masterclass que tem aqui e também tem um link, mais um link aqui embaixo, que é o link para você querer. Se você quiser, você pode, para você querer, é ótimo. Se você quiser, você pode marcar um horário comigo. Pode ser 1 hora da terapia, a gente vai marcando as outras sessões, ou pode ser um horário pontual, que é o quê? Um horário de 1h30 que a gente vai fazer o nosso melhor em 1h30. Sem necessidade de continuidade. Eu quero conversar pontualmente com o Jota. Teve gente que marcou comigo tendo terapia, tendo terapeuta, entende? Vamos conversar, eu quero uma nova visão, eu quero um olhar aqui. E fique certo, assim como eu sou prático aqui nos vídeos, eu serei muito mais prático com você
nessa 1h30. Então, se você quiser, marca aqui embaixo também. E aí eu te ajudo esse teu ego ficar um ego pontífex, que cria pontes, tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até!